Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a Controla Finanças. Aqui nós discutimos gestão financeira para o pequeno empresário aumentar o lucro e dinheiro no caixa da sua empresa. Eu sou o Arthur Degedian e o tema de hoje é como você pode ganhar dinheiro na sua empresa. Você tem duas formas de ganhar dinheiro na sua empresa, de ser remunerado. A primeira é pelo Prolabore, e a segunda é a distribuição de lucros. Então vamos detalhar um pouquinho mais o que é o Prolabore e o que é a distribuição de lucros e como que a gente trabalha com um e com o outro. Bom, primeiro de tudo, o que é o Prolabore, né? O Prolabore, basicamente ele é o salário do dono. Então, o dono da empresa, o sócio da empresa, que trabalha na empresa, isso é muito importante ressaltar, ele vai receber um prolabore. O prolabore é o salário do dono, é o salário do sócio da empresa. Porque é diferente, você pode ter um sócio, por exemplo, que não trabalha na empresa. O sócio que não trabalha na empresa, por exemplo, o sócio que é investidor, ele não vai receber o prolabore. Ele só recebe o prolabore quem trabalha na empresa, é quem desempenha uma função de administração na empresa. Se o prolabore ele é o salário do dono, quanto que então o dono ele vai ganhar de prolabore? Bom, isso vai depender, é, é muito variável, tá? Não tem uma regra. Ah, então o valor do prolabore do dono é X, o valor do prolabore do dono é Y. Isso vai variar muito de acordo com a capacidade da empresa, vai variar muito também com a função que o dono desempenha. Mas assim, em linhas gerais, né, quando você vai estabelecer o prolabore que você vai ganhar da sua empresa, você precisa basicamente ver, observar qual que é a função que você desempenha na sua empresa e você tem que receber, né, a empresa tem que te pagar um prolabore equivalente, por exemplo, ao que é praticado no mercado, por um profissional que exerce basicamente a sua mesma função, tá? Agora, um ponto importante é o seguinte: diferentemente do salário do funcionário, do colaborador, o dono, né, que recebe o prolabore, ele não tem os benefícios, né? Não tem vale alimentação, ele não tem 13º, né? Isso não tem embutido isso no valor do prolabore. Então, normalmente, como a gente faz essa comparação é, né, do valor que um profissional receberia nessa mesma função que você, dono ou dona, está exercendo, então normalmente a gente estabelece aquele valor médio de mercado e a gente adiciona um pouquinho a mais, um percentual a mais. Então, você pode, por exemplo, tomar como referência o salário, né, o valor do salário mais 40%, por exemplo, tá? Que seria um valor de um prolabore para você poder determinar na sua empresa. E como é que a gente determina, né? Como é que você, dono, determina o prolabore na sua empresa? Isso vai depender basicamente da capacidade da sua empresa. A capacidade da sua empresa de te proporcionar o prolabore. Porque não adianta você estabelecer um prolabore na sua empresa, que seja um prolabore lá muito alto, e que a sua empresa não tenha capacidade de pagar, né? Imagina o seguinte: você vai estabelecer um prolabore super alto, só que a empresa ela não tem capacidade de te pagar e a sua empresa ela vai ficar lá apertada o tempo todo, vai ter dificuldades, né? A sua empresa ela vai ficar em dificuldades financeiras porque o seu prolabore, por exemplo, você estabeleceu o seu prolabore é muito alto, né? Outra coisa, tem que ser, né, como a gente já falou, tem que ser compatível. O valor que você vai estabelecer de prolabore, ele tem que precisar ser compatível com a função, né, que você desempenha e comparativamente com essa função desempenhada por um profissional no mercado, né? Bom, quais são basicamente as características do prolabore? O prolabore, ele precisa ser um valor fixo. Você precisa estabelecer um valor fixo para o prolabore, né? Então, por exemplo, mas nesse mês eu vendi mais, por exemplo, na empresa. Eu posso aumentar o meu prolabore? No mês passado eu vendi menos, então o meu prolabore ele era menor. Agora nesse mês a gente vendeu mais na empresa, eu posso aumentar o meu prolabore? Não, não pode. O prolabore ele é um valor fixo. Você tem que estabelecer um valor fixo de prolabore
porque isso vai ajudar muito na organização financeira da sua empresa. Porque se você variar mês a mês o Prolabore que você retira, isso vai atrapalhar na gestão financeira. Você não vai ter muita clareza da gestão financeira da sua empresa, né, da organização, se você, eh, se você variar no valor do Prolabore. O importante é você fixar um valor de Prolabore e você manter as suas retiradas, né, o que a empresa te paga a título de Prolabore, naquele mesmo valor. Mas isso não significa que você vai ficar durante anos recebendo o mesmo valor de prolabore. Porque a sua empresa, quanto mais organizada financeiramente, quanto melhor a gestão financeira que você fizer, mais a sua empresa vai evoluir. Então, o seu ganho, o seu prolabore, ele pode evoluir de acordo com o desenvolvimento da sua empresa. Então, se a sua empresa cresceu de um ano para o outro significativamente, claro, você pode sim reavaliar o valor de prolabore que você pode receber, tá? Mas, via de regra, você tem que tentar manter o prolabore num valor fixo. Então, sem todo mês aquele valor fixo de Prolabore. Eventualmente, no próximo ano, por exemplo, de acordo com o crescimento da sua empresa, é claro que você pode reavaliar o valor do Prolabore para você aumentar esse valor do Prolabore que você vai receber da empresa. E tem um outro fator que é muito importante também, questão do Prolabore, né? A empresa pagar o Prolabore, esse lançamento, quando a gente vai fazer o lançamento contábil, por exemplo, dos resultados da empresa, quando a gente vai contabilizar o Prolabore, a despesa, né, de Prolabore, o Prolabore ele é lançado como despesa. Então imagina o seguinte, se você tiver uma variação muito grande de um mês para o outro do Prolabore, você não vai ter essa previsibilidade dessa despesa. Isso vai acabar impactando no retorno, no lucro da sua empresa. Então, por isso que é importante você estabelecer um valor fixo de Prolabore, porque com o valor fixo de Prolabore você consegue também controlar melhor as despesas do seu negócio. E tem um outro fator também que é muito importante, que é você estabelecer um valor de Prolabore que a empresa vai te pagar, já vai melhorar muito a questão da separação das contas pessoa física, pessoa jurídica, né? O que que significa isso? Na sua empresa, você precisa separar o que são contas suas, pessoa física, do que são contas da pessoa jurídica. Então você não pode pagar suas contas pessoais, por exemplo, com o valor que está lá na conta da empresa. Você precisa ter uma conta sua separada e uma conta da empresa. E o que é conta sua, você paga com a sua conta. O que é conta da empresa, você paga com a conta da empresa. Então, o Prolabore, ele é justamente esse retorno, né, esse rendimento que a empresa vai te dar, esse salário que a empresa vai te dar, para você pagar as suas despesas pessoais. Então, você vai pegar lá o seu valor de Prolabore, vai depositar lá na sua conta pessoal, e na sua conta pessoal você vai pagar as suas despesas pessoais. Você não deve misturar as contas da empresa com as suas contas pessoais. A gente sabe que é tentador isso, tá? Eu sou empresário também há muitos anos e eu estou falando que é importante separar isso porque eu já cometi esse erro também lá atrás. Eu já misturei as contas e eu vi que é errado. Eu vi que é muito ruim isso para a organização financeira da empresa. Então, eu aprendi com isso e eu estou passando essa dica para você. Essa é uma dica muito importante. Separar as contas pessoa física da conta pessoa jurídica. E fixar um Prolabore é a melhor maneira para você fazer isso. Você vai fixar um Prolabore, vai ser um valor fixo que a empresa vai te dar mensalmente para você fazer frente às suas despesas pessoais. Tá? Outro ponto importante é o seguinte: o Prolabore, quando você tem que informar a sua contabilidade, né, do valor do Prolabore, e a contabilidade ela vai gerar uma declaração, um documento que é uma declaração do Prolabore que você está recebendo da sua empresa, e o Prolabore ele é uma renda tributável, né? Então, do Prolabore você vai ter que recolher o INSS e você vai ter que recolher o imposto de renda, tá? Também. Então, é importante saber isso, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de INSS sobre o Prolabore, para as empresas do Simples Nacional,
você vai recolher 11% de INSS. Para as empresas do lucro presumido, vai recolher 11% e mais 20%. Então, no final das contas, acaba sendo 31%, tá? No lucro presumido. E as microempresas, elas recolhem 5% de INSS, tá? Sobre o Prolabore. Então, essa é a primeira forma, né, de você ser remunerado pela sua própria empresa. A sua empresa, você ganhar com a sua empresa. A primeira forma é o Prolabore, né? E a gente falou aqui que é importantíssimo fixar o valor do Prolabore e manter esse valor fixo. Até que você reavalie, por exemplo, com o desenvolvimento da sua empresa, com o crescimento da sua empresa, com o aumento do faturamento, com a melhora da lucratividade da sua empresa, você pode reavaliar, claro, esse valor do Prolabore para você poder aumentar esse valor, certo? Então, essa é a primeira forma de você ganhar dinheiro com a sua empresa. A segunda forma, que muitos empresários eles não se dão conta, é justamente a distribuição de lucro. O que é a distribuição de lucro? Bom, a empresa, no final do ano, ela vai apurar os seus resultados. Então, a empresa ela vai apurar os seus resultados pela demonstração de resultados do exercício. Normalmente, quando a gente fala de exercício social da empresa, a gente está falando basicamente do ano todo, né? Normalmente, o exercício social coincide com janeiro até dezembro, o último mês do ano. Então, no final do ano, a sua empresa, a sua contabilidade faz isso todo ano, tá? A contabilidade ela vai apurar os resultados da sua empresa, vai apurar um lucro. E deste lucro, desse valor de lucro, você vai poder decidir o que fazer com esse valor de lucro que a sua empresa apurou. Como é que você decide o que fazer com esse lucro que a empresa gerou? Normalmente, é sempre recomendável você ter uma política de distribuição de lucros, né? O que é uma política de distribuição de lucros? É você determinar o que você vai fazer com esse lucro que a sua empresa gerou. Porque você pode, com esse lucro que a sua empresa gera, você pode distribuir uma parte para os sócios, para os donos, e você pode, a outra parte, você pode reinvestir na empresa, por exemplo, em capital de giro, você pode reinvestir em maquinário que vai gerar mais produtividade para a empresa, você pode também investir em tecnologias que vão gerar mais produtividade para a sua empresa, por exemplo. Você também pode investir em reserva de emergência, tá? É importante ter uma reserva de emergência na empresa. Então, o que fazer com lucro, normalmente, ele está determinado lá pela política da empresa. Quando a gente fala de pequena empresa, de pequenos negócios, você não, dificilmente você vai ter uma política lá formalizada, né? Isso no contrato social, o que fazer com a distribuição de lucros, que nem é numa grande empresa, por exemplo. As empresas grandes de capital aberto, por exemplo, elas são obrigadas pela legislação a distribuir, né, quando apuram o lucro, elas são obrigadas a distribuir no mínimo 25% do lucro a título de dividendos para os seus acionistas, né? Empresas grandes de capital aberto, elas têm ações, né? Então a gente fala acionistas. As empresas pequenas de capital fechado, a gente fala que são sócios cotistas, né? Porque são sócios da empresa, não são ações, são as cotas da empresa, certo? Então, o que que acontece? Você precisa estabelecer uma política na sua empresa. O que que você vai fazer com aquele lucro que a sua empresa gerou? Então, imagina o seguinte: imagina que você vai distribuir daquele lucro que a sua empresa gerou, 50% você vai distribuir para os sócios, né? Se você só dono ou dona da empresa, ou se você tiver outros sócios também, 50% daquele lucro que a sua empresa gerou, você vai distribuir para os sócios. Os outros 50% do lucro, você vai, por exemplo, reinvestir em capital de giro da empresa. Vai deixar lá, vai colocar no capital de giro da empresa para a sua empresa ter um capital de giro mais robusto e ganhar mais musculatura. Imagina que você definiu um Prolabore de R$ 5.000. Então, se você definiu, por exemplo, um Prolabore de R$ 5.000 na sua empresa,
Em um ano, quanto que você vai receber a título de prolabore da sua empresa? Você vai receber 60 mil reais, certo? Então, 60 mil reais a título de prolabore você vai receber no ano. Agora imagina a seguinte situação, imagina que a sua empresa ela dá lucro todo mês de 10 mil reais. Então, no final do ano, quando você for fazer a apuração do resultado anual da sua empresa, você vai ver que a sua empresa ela vai ter um lucro acumulado no ano de 120 mil reais, certo? Agora, se você determinou que 50% do lucro você vai distribuir, então, quanto que você vai distribuir para os sócios de lucro, né? Então, se 120 mil reais você tem de lucro total no ano, você vai pegar 50% disso, é 60 mil reais. Então, 60 mil reais você vai distribuir para o dono da empresa, para a dona da empresa. Agora, percebe que em uma distribuição de lucro só, você está ganhando o equivalente a tudo que você recebeu de Prolabore no ano todo da sua empresa. Então percebe qual que é o poder da distribuição de lucros, o porquê que é tão importante você ter a organização financeira da sua empresa, você ter uma gestão financeira eficiente na sua empresa, porque a sua empresa, ela sendo lucrativa, você que é dono, dona da empresa, você também vai ganhar com a distribuição de lucros. Vai ganhar com a distribuição, você vai ganhar pro Labore, para o labore fixo e você vai ganhar também com a distribuição de lucros. Muitas vezes, essa distribuição de lucros que você vai ganhar, às vezes é um valor até muito maior do que o Prolabore que você recebeu no ano todo. É assim que você começa a construir patrimônio. Porque imagina o seguinte, imagina que desses 60 mil reais que você recebeu de distribuição de lucro, você mesmo, você, pessoa física, você resolve, por exemplo, desses 60 mil, 50% eu vou gastar com o que eu quiser, porque eu mereço, porque eu trabalhei pra caramba, e os outros 50% você vai investir, você vai poupar, você vai guardar. E investir, você pode investir em imóveis, pode investir em outro negócio, se você quiser, que vai gerar renda. Você pode investir, por exemplo, em ações de empresas do mercado que vão gerar dividendos, né? É, basicamente, investir em gerar renda passiva. O que que é a renda passiva? É você colocar o dinheiro para trabalhar para você. É você não precisar estar lá para você receber uma renda. Você colocar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, poupar o seu dinheiro, investir para que você receba uma renda passiva. E assim você vai ter o seu rendimento da sua empresa e você vai ter também o seu rendimento passivo, né? A renda passiva que você vai ter da pessoa física. É assim que você constrói patrimônio, é assim que você começa a prosperar cada vez mais e construir patrimônio. Então, por isso que é importante a gente ter as finanças da empresa bem organizadas. Então, nesse vídeo, eu queria mostrar para você que você tem duas formas de ganhar dinheiro na sua empresa. Você pode ganhar dinheiro com o Prolabore, que a empresa vai te pagar, que a gente falou aqui as características do Prolabore. E você tem também como ganhar na distribuição de lucros, que vai potencializar, né, a distribuição de lucros vai potencializar os seus ganhos da sua empresa, certo? Então tenha em mente isso. Quando eu falo que tem que ter um Prolabore fixo, que tem que organizar as finanças da empresa, é para você ter os números da sua empresa, para a sua empresa ela estar com a gestão financeira bem azeitada, para que a sua empresa gere lucro e você ganhe com essa distribuição de lucros, certo? Então, espero que você tenha entendido a diferença entre o Prolabore e a distribuição de lucro e que fique claro agora para você o potencial que você tem de ganhar dinheiro com a distribuição de lucros da sua empresa. Por que que é tão importante a gente ter uma gestão financeira boa e ter uma organização financeira adequada na nossa empresa, certo? Então é isso aí.